Quando você abre a Bíblia pela primeira vez, encontra narrativas que parecem completamente sem sentido. No entanto, se esse texto sagrado realmente veio de uma fonte divina, então cada detalhe tem um propósito. Devem existir conexões secretas escondidas sob a superfície que nossas mentes humanas não conseguem perceber. Pense nisso como um fio sagrado invisível entrelaçado por todas as páginas, unindo tudo em um único conjunto. O baú dourado que guardava a presença de Deus se conecta diretamente com a jovem Virgem de Nazaré. O momento em que Abraão ergueu a lâmina sobre seu filho amado espelha a execução do Messias em uma viga de madeira. E essa viga de madeira, onde Cristo morreu, se liga à serpente de metal que Moisés ergueu no deserto. Dentro dessas páginas sagradas, absolutamente nada está isolado. Mas aqui está o que realmente vai te surpreender. Quando todos esses fios invisíveis se cruzam, eles sempre levam a um único destino. Prepare-se, porque as revelações que te aguardam hoje são desconhecidas para a maioria das pessoas e vão transformar completamente a forma como você entende as Escrituras. Agora, vamos revelar as conexões mais impressionantes escondidas na Bíblia, e eu garanto que elas vão te deixar sem palavras. A visão misteriosa de Jacó à noite confundiu os fiéis por inúmeras gerações. Acreditava-se que seu famoso sonho, com uma escada indo da terra até o céu, simbolizava o esforço humano para alcançar o divino através do trabalho e dedicação. Mas essa interpretação perde completamente o sentido verdadeiro. Aquela escada nunca foi um objeto físico. Ela representava algo muito mais profundo e poderoso. A narrativa começa num momento de total desespero. Tendo traído sua própria família com mentiras e agora fugindo para salvar a vida, Jacó vaga por um deserto árido e cai no chão, completamente exausto. Ali, totalmente sozinho na escuridão da noite, ele tem uma visão sobrenatural. Nessa visão, Jacó vê uma escada imensa, com a base fincada no solo e o topo desaparecendo no céu, alcançando o próprio reino celestial. E as Escrituras revelam algo impressionante. Mensageiros divinos subiam e desciam por essa estrutura continuamente, sem parar. Agora vem um detalhe curioso que a maioria dos leitores ignora. Se esses mensageiros pertencem ao céu, não seria lógico que eles descessem primeiro? No entanto, a Escritura diz exatamente o contrário. Eles subiam da terra para o céu primeiro. O que explica isso? O que eles já estavam fazendo aqui embaixo? Guarde esse enigma na sua mente, pois solucioná-lo revela o mistério inteiro. Agora vamos avançar pelos séculos até uma era completamente diferente. Um homem chamado Natanael descansa sob a sombra de uma figueira. Ele é íntegro, mas o coração está cheio de dúvidas. Quando seus amigos falam de um tal Jesus da vila de Nazaré, dizendo que ele cumpre profecias antigas, Natanael ri com desprezo e responde com deboche: pode sair algo bom de um lugar tão insignificante? Apesar do ceticismo, algo o impulsiona a ir ver esse homem pessoalmente. Ao chegar, Jesus olha diretamente para Natanael e faz uma declaração impressionante. Diante de mim está um verdadeiro israelita, sem falsidade alguma. Natanael fica chocado e pergunta: como você sabe algo sobre mim? E é exatamente nesse momento que Jesus revela o verdadeiro significado da antiga visão noturna de Jacó. Ele encara Natanael e entrega a revelação, a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. Coisas ainda maiores você verá. A partir de agora, você verá os céus se abrindo, com mensageiros divinos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Consegue perceber o padrão? A sequência é idêntica. Os mensageiros sobem antes de descer. Na visão sobrenatural de Jacó, seres celestiais se moviam para cima e para baixo numa escada.
Na declaração de Jesus, eles se movem para cima e para baixo sobre ele mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo esta verdade. Natanael, lembra daquela narrativa antiga sobre a escada que ligava a terra ao céu? Eu sou essa escada. Eu sou a conexão, o único ponto de encontro entre o Criador e sua criação. Eu sou a verdadeira morada do Todo-Poderoso. As estruturas religiosas humanas tentam te empurrar a construir sua própria torre para alcançar Deus com sua própria força. Mas a boa notícia revela algo totalmente diferente. O próprio Criador estendeu uma escada para descer até você, e essa escada é Cristo. Isso mostra como a Bíblia inteira funciona. Ela conta uma única narrativa contínua, entrelaçada com perfeição. Fragmentos sagrados de um quebra-cabeça que, quando montados corretamente, mostram uma única imagem. Cristo, a única conexão verdadeira entre o Criador e a humanidade. Agora pense nesta possibilidade. E se o tesouro sagrado mais procurado da história humana nunca esteve realmente perdido? Durante séculos, a humanidade tem sido obcecada em encontrar a Arca da Aliança. Cientistas, reis e aventureiros buscaram por ela em desertos infinitos. Aquele baú de madeira coberto de metal precioso. Ela desapareceu em 587 a.C., quando os babilônios destruíram Jerusalém por completo. Sumiu, sem deixar nenhum vestígio. Mas agora vem a revelação inesperada. A arca reapareceu, e sua localização nunca foi uma caverna escondida na África. Lucas, o médico que escreveu um dos evangelhos, escondeu um mapa secreto em seu texto. Todos reconhecem a cena que estou prestes a descrever. Chega a época do que hoje celebramos como o Natal. Maria, uma adolescente que acaba de descobrir que carrega dentro de si o Filho Divino, corre para se abrir com uma parente idosa. À primeira vista, parece um encontro familiar comovente. Mas, ao examinar o texto com atenção, percebe-se que Lucas transmite algo muito mais profundo. Essa passagem tem um propósito maior do que apenas contar uma história emocionante. Ela contém uma revelação codificada. Lucas registra que Maria se levantou naquele tempo e viajou apressadamente em direção às regiões montanhosas, alcançando uma aldeia no território da Judéia. Por que Lucas inclui informações geográficas tão específicas? A viagem urgente, a região montanhosa da Judéia, a visita que durou exatamente 90 dias. Nada aqui acontece por acaso. Esses detalhes funcionam como a combinação de um cofre, abrindo um dos segredos mais bem guardados do Novo Testamento. Vamos voltar 10 séculos no tempo. O rei Davi assume uma missão sagrada. Ele precisa transportar a posse mais preciosa de Israel, a Arca da Aliança, até Jerusalém. A arca representava muito mais do que um recipiente. Era o trono visível da autoridade divina na terra, o centro da presença celestial. Onde quer que a arca estivesse, ali estava o Todo-Poderoso. E aqui a conexão se torna extraordinária. Para onde Davi leva a arca primeiro? O livro de Samuel documenta que ele a levou para a região montanhosa da Judéia, o mesmo destino para onde Maria viaja. Você pode pensar que é apenas uma coincidência geográfica. Espere, a narrativa fica ainda mais impressionante. Quando Davi vê a arca se aproximando, um temor sagrado toma conta dele. Ele se sente completamente indigno de ter a presença divina tão perto, e ele exclama: "Quem sou eu para que a arca do Senhor venha até mim?" Agora veja Maria entrando na casa de sua prima Isabel. Quais palavras Isabel, tomada pelo Espírito Santo, declara imediatamente? "Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar?" Percebe a semelhança? A forma de falar é quase idêntica. Lucas intencionalmente ecoa a linguagem de Davi como base, mas ele substituiu a figura central.
Onde antes estava um objeto feito de madeira e metais preciosos, agora está a própria Maria. Através de uma série de eventos inesperados, Davi precisa armazenar temporariamente a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. E por quanto tempo ela ficou lá? As Escrituras fornecem um número exato. A arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-Edom, o geteu, por 90 dias. Isso corresponde exatamente ao tempo que Maria ficou com Isabel. Durante esse período, a casa de Obed-Edom foi extremamente abençoada. Os cálculos divinos não contêm erros, mas aqui o paralelo atinge o auge. Quando a arca chega, o rei Davi é tomado por uma alegria tão intensa que ele dança com total liberdade diante do Senhor. Agora observe Isabel. Ela também carregava em seu ventre uma figura de enorme importância, João Batista. No instante em que ouve a saudação de Maria, Isabel declara: "Assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê dentro de mim saltou de alegria." O profeta, ainda no ventre, reage exatamente como o maior rei de Israel, celebrando com movimento a chegada do Senhor. O padrão não pode ser ignorado, certo? Lucas está escrevendo muito mais do que uma lembrança de família. Ele usa a jornada da Arca da Aliança como modelo para revelar algo impressionante. Maria representa a nova Arca da Aliança. Reflita com atenção. No Antigo Testamento, a arca era sagrada não por causa da madeira ou do metal, mas por causa do que continha. As tábuas de pedra com os mandamentos divinos, a palavra de Deus gravada na rocha, o maná, o sustento que desceu do céu, e o cajado de Arão, símbolo do sacerdócio divino. Maria, como nova arca, carrega em seu corpo a palavra de Deus feita carne. Ela não carrega a pedra fria esculpida, ela carrega a palavra viva. Ela não carrega pão que se deteriorava com o tempo. Ela carrega o verdadeiro alimento da existência, que concede vida eterna. Até mesmo a saudação do anjo Gabriel a Maria se encaixa perfeitamente. Ele anunciou: "O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá completamente." Essa expressão, cobrir completamente, é uma tradução exata do termo grego usado em Êxodo para descrever como a nuvem luminosa da glória divina desceu e envolveu a tenda onde estava a arca. A presença do Todo-Poderoso não repousava sobre um objeto. Ela habitava o interior. Muita gente acha que a narrativa mais desafiadora da Escritura é sobre um pai disposto a tirar a vida do próprio filho. Mas essa suposição perde uma verdade ainda mais profunda. Você provavelmente reconhece essa história. Ela está, sem dúvidas, entre as passagens mais emocionantes de toda a Escritura. O Criador falou com Abraão e sua ordem foi aterradora. Pegue agora seu filho, seu único herdeiro Isaque, aquele a quem você ama, e o apresente como oferta queimada. Abraão, num ato de confiança que vai além da compreensão humana, obedece a essa ordem. Na manhã seguinte, parte com seu filho em direção ao Monte Moriá. Durante 72 horas, eles viajam em silêncio. Imagine essa jornada em sua mente. Cada passo soava como um golpe na alma de um pai. E repare em um detalhe que escapa à maioria dos leitores. Abraão carrega o fogo e a lâmina, as ferramentas da morte, mas ele retira a madeira para o sacrifício e a coloca sobre os ombros de Isaque. O pai se recusa a carregar o peso do material que consumirá a oferta. O filho precisa subir a montanha com a madeira nas próprias costas. Mas há algo mais que quase ninguém considera. Isaque não era uma criança pequena e assustada. De acordo com diversos estudiosos bíblicos, ele tinha cerca de 33 anos, a mesma idade que Jesus tinha ao morrer. Ele já era um homem com plena força física. Ele tinha capacidade de reagir. Ele podia fugir, mas escolheu não fazer nenhuma das duas coisas. Ele se deixou amarrar sem protestar.
Então, em meio àquela tensão insuportável, Isaac quebra o silêncio com a pergunta mais lógica e ao mesmo tempo mais comovente de toda a narrativa. Pai, eu vejo o fogo e a madeira aqui. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão está entre as declarações de confiança mais extraordinárias já pronunciadas. Uma frase profética cujo verdadeiro significado escapava até mesmo ao próprio Abraão. O próprio Criador providenciará o cordeiro, meu filho. Eles chegam ao topo. O altar está preparado. Isaac está amarrado. Abraão ergue a lâmina. Seu braço treme sem controle. O universo inteiro prende a respiração naquele único instante. Ele está a um momento de ver seu futuro prometido se transformar em cinzas. E exatamente então, um mensageiro celestial intervém. Abraão, pare. Não levante a mão contra o rapaz. Abraão ergue os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto espinhoso. Uma substituição perfeita. O Criador havia providenciado tudo o que era necessário. Isaac sobrevive. O carneiro morre em seu lugar. Um final feliz, você poderia pensar. Ainda não. Esse momento não encerra a narrativa. Na verdade, é o começo. Aquele carneiro preso pelo crânio nos espinhos traz a chave para tudo. Essa cena se desenrolou no Monte Moriá e serve, na verdade, como uma prévia profética. Avance quase 20 séculos. O local continua o mesmo, a Cordilheira de Moriá, onde Jerusalém seria construída. E mais uma vez, um pai caminha ao lado do filho, seu único herdeiro, o filho que ele ama profundamente. A narrativa se repete com exatidão divina, mas o desfecho será totalmente diferente. Observe as semelhanças. Um pai, seu único filho amado. Uma ordem para sacrificá-lo sobre um lugar elevado. Isaac subiu o Monte Moriá carregando a madeira. Quase 20 séculos depois, outro filho, o único e amado do Todo-Poderoso, subiria outro monte dentro da mesma cadeia de montanhas, num local chamado Gólgota, também carregando a madeira de seu próprio sacrifício, a cruz. E assim como aquele carneiro substituto, esse filho usava uma coroa tecida com espinhos, pressionada contra sua cabeça. E aqui chega o ponto de virada que muda tudo. Quando Abraão abaixou a lâmina sobre Isaac, o Criador o deteve. Havia um substituto. O pai recebeu seu filho de volta com vida. Mas quando o juízo do Criador caiu sobre Jesus na cruz, a lâmina continuou a cair. Os céus não gritaram "pare", o pai manteve silêncio. Dessa vez, nenhum mensageiro celestial clamou "basta". Nenhum carneiro apareceu preso nos espinhos, porque ele mesmo era o cordeiro providenciado pelo Criador. A história de Abraão e Isaac vai muito além de um exemplo de obediência. Ela se transforma numa janela para o coração do próprio Criador. O Criador nunca exigiu de Abraão algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Isaac desceu a montanha com vida porque um carneiro morreu. Nós podemos ter vida porque o verdadeiro filho subiu a cruz de madeira e entregou sua vida ali. A pergunta de Isaac, onde está o cordeiro? Teve sua resposta definitiva séculos depois, pela voz de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa interpretação não vem apenas da especulação humana. O próprio Jesus a confirmou quando declarou: vosso pai Abraão exultou ao ver o meu dia. Ele o viu e se alegrou profundamente. Quando foi que Abraão viu esse dia? Ele viu ali mesmo, no Monte Moriá, quando por um breve momento compreendeu que o próprio Deus providenciaria o verdadeiro e definitivo cordeiro para o sacrifício. Agora considere essa antiga catástrofe, mas em sentido reverso. Você provavelmente já ouviu essa história. No início da civilização, toda a humanidade falava a mesma língua e compartilhava o mesmo objetivo: alcançar grandeza. Eles disseram entre si: vamos construir uma cidade com uma torre que atinja os céus.
Assim faremos nosso nome conhecido e evitaremos ser espalhados por toda a terra. Então o Todo-Poderoso desceu. Ele observou a arrogância deles, a rebelião coordenada com perfeição, e sua resposta teve uma justiça quase artística. Ele realizou algo ao mesmo tempo sutil e devastador. Vamos confundir a fala deles para que ninguém mais compreenda o que seu próximo está dizendo. Visualize esse momento. As pessoas gritavam instruções, mas a compreensão desapareceu por completo. A construção paralisou. A solidariedade se desfez em desordem e desconfiança. E o resultado foi exatamente aquilo que eles tentavam evitar. Acabaram espalhados por todo o planeta. Mas aqui, a narrativa toma um rumo inesperado. Você já se perguntou por que o Todo-Poderoso escolheu a linguagem como instrumento de julgamento? Por que não usou outro método? O Criador estava reservando esse meio específico para uma manobra brilhante séculos mais tarde. Guarde essa curiosidade. Vamos viajar até Jerusalém, muitos milênios depois. Os seguidores de Jesus se escondem em um aposento, paralisados de medo e sem nenhuma direção. Seu mestre acabara de ser executado em madeiros. Eles estavam completamente isolados. Do lado de fora, a cidade estava lotada de visitantes. Mas essa não era uma ocasião comum. Era a celebração de Pentecostes. Judeus vindos de todas as regiões do mundo civilizado. Partos, medos, elamitas, viajantes da Mesopotâmia, do Egito e de Roma estavam reunidos. Um encontro internacional extraordinário. Sem aviso, um som semelhante a ventos violentos encheu toda a casa. Então eles viram algo impossível. Chamas que se dividiam e pousavam sobre cada pessoa presente. Naquele instante, o inconcebível aconteceu. Cada um recebeu o Espírito Santo e começou a falar em línguas estrangeiras, conforme o Espírito lhes concedia. Espere um momento, isso não representa o oposto exato do incidente de Babel? Por que o Espírito Santo, que representa o divino, agora reverteria o castigo daquela antiga torre? A multidão, atraída pela confusão, se reuniu perplexa, mas era uma perplexidade totalmente diferente daquela de Babel. Eles não ouviam uma confusão de sons ininteligíveis. Eles ouviam compreensão perfeita. O parto ouvia palavras em parto. O medo ouvia sua própria língua. O egípcio escutava seu idioma natal. Eles escutavam aqueles homens simples da Galileia proclamarem os atos magníficos do Todo-Poderoso. E cada pessoa os compreendia perfeitamente em sua própria língua materna. Como é possível que os escutemos, cada um de nós, em nossa própria língua? Escutamos as maravilhas de Deus sendo proclamadas em nosso próprio idioma. Naquele único dia, cerca de 3.000 pessoas abraçaram a fé. Agora você consegue perceber a genialidade do Criador? Em Babel, a humanidade usou uma linguagem unificada para buscar glória própria, e a resposta divina foi fragmentar as línguas como punição, espalhando os povos. No Pentecostes, o Criador usou essa diversidade linguística para um propósito completamente oposto: glorificar Cristo, reunindo os povos dispersos através de uma única mensagem de salvação. Agora, observe o vínculo misterioso entre Melquisedeque e Jesus. No fundamento da fé cristã, existe uma imensa contradição legal. Segundo as próprias leis das Escrituras, Jesus não possuía qualificação para ser nosso sumo sacerdote. Ele veio da tribo errada, tinha a linhagem errada. Será que o Criador violou suas próprias leis? Reflita com atenção. Na antiga Israel, havia uma separação rígida de autoridade. Se você era da tribo de Judá, podia ser rei, mas jamais sacerdote. Se fosse da tribo de Levi, podia ser sacerdote, mas nunca rei. Combinar as duas funções era proibido e podia custar a vida.
E Jesus veio da tribo de Judá, a tribo de Davi. Sem dúvida, ele se qualificava como rei, mas o sacerdócio estava fora de alcance. Sua árvore genealógica o desqualificava por completo. Tecnicamente, os fariseus tinham base legítima para questioná-lo. A resposta para esse dilema sempre esteve diante dos olhos, na breve aparição de uma das figuras mais enigmáticas das Escrituras. Uma suposta anomalia no sistema que, na verdade, servia de pedra fundamental para todo o plano. Imagine a cena. Abraão, o patriarca reverenciado, acaba de conquistar uma vitória militar impossível contra 4 reis para resgatar seu parente Ló. Ele retorna para casa triunfante, carregando os tesouros obtidos na batalha. Do nada, no meio do caminho, surge um homem misterioso. As Escrituras o apresentam diretamente, sem rodeios. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Esse homem pronuncia uma bênção sobre Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Em resposta, Abraão lhe entrega 1/10 de tudo que havia conquistado. E então, Melquisedeque simplesmente desaparece. Fim da narrativa. Mas espere um pouco. Quem exatamente é esse indivíduo? A passagem nos oferece 2 informações essenciais. Ele governa um lugar chamado Salém, que significa paz, e serve como sacerdote do mesmo Deus que Abraão adora, o Deus Altíssimo. É aqui que as coisas se tornam estranhas. Por que Abraão, o escolhido pelo próprio Deus, o fundador da fé, se submeteria a um completo desconhecido? Mais do que isso, ele entrega o dízimo, um gesto que reconhece a autoridade espiritual superior. Com esse ato, Abraão admite que Melquisedeque ocupa uma posição mais elevada que a sua. Quem poderia estar acima de Abraão naquele momento da história? E agora vem o elemento mais intrigante de todos. Em Gênesis, um livro completamente dedicado a registrar genealogias, detalhando quem gerou quem, absolutamente nada é mencionado sobre Melquisedeque. Nenhum pai registrado, nenhuma mãe mencionada, nenhuma linhagem, nenhuma descrição de sua chegada à existência, nenhum relato de sua partida. Gênesis segue página após página, registrando famílias. Adão, Sete, Noé. Para um israelita, a identidade estava diretamente ligada à sua ascendência. Por que as Escrituras, tão minuciosas com registros familiares, permitiriam uma omissão tão suspeita? Esse mistério permaneceu sem resposta por mais de 1000 anos. Agora avancemos ao Novo Testamento, onde essa contradição se torna urgente. As leis dadas por Moisés não ofereciam margem de manobra. Apenas descendentes de Levi e da linha específica de Arão podiam servir como sacerdotes. Essa vocação era transmitida exclusivamente por sangue. E aqui a tensão aumenta para os primeiros cristãos. Jesus cumpre o papel de Messias, o rei esperado há séculos, mas para salvar a humanidade, ele também precisa ser o sumo sacerdote, aquele que apresenta o sacrifício final pelo pecado. Então, como Jesus pode funcionar como nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus, se legalmente ele não cumpre o requisito mais básico? Isso seria fraude? O próprio Criador teria burlado suas próprias regras para que ele se qualificasse? A resposta está em Melquisedeque. O Criador nunca improvisa soluções. 1000 anos após Abraão, o rei Davi escreve uma declaração profética impressionante. O Senhor fez um juramento e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E é aqui que o autor da carta aos Hebreus revela a prova decisiva, mantida em segredo até então. Sobre Melquisedeque, ele diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, mas semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre.
Jesus, ele explica, não é sacerdote segundo a ordem de Levi, uma ordem temporária, baseada em herança humana. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior estabelecida por proclamação direta do próprio Deus. Reflita com atenção. Todos os elementos se alinham com exatidão. Melquisedeque ocupava simultaneamente os cargos de rei e sacerdote. Jesus também. O nome Melquisedeque significa Rei da Justiça. Ele reinava sobre Salém, que significa paz. Jesus é nosso Rei da Justiça e nosso Príncipe da Paz. Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abraão. Jesus instituiu a ceia sagrada com pão e vinho. E a tradição histórica indica que Salém era o nome antigo de Jerusalém. Coincidência? Absolutamente impossível. E agora, o elemento que transforma todo o entendimento. Ele não possui genealogia registrada. O autor de Gênesis simplesmente esqueceu de incluí-la? De forma alguma. Essa ausência foi intencional. Era a própria mensagem. O fato de Melquisedeque surgir na narrativa sem início ou fim documentado o torna a representação ideal de Cristo. Aquele homem que apareceu e desapareceu serviu como uma sombra, um prenúncio apontando para Jesus, estabelecendo um precedente para um sacerdócio eterno. Um sacerdócio não baseado em linhagem, mas na própria essência divina. A superioridade desse sacerdócio foi demonstrada desde o início, quando o próprio Abraão, antepassado dos sacerdotes levitas, entregou a Melquisedeque 1/10 de tudo. E as escrituras são claras: o inferior sempre honra o superior. Aquele encontro breve no caminho não foi um detalhe qualquer. Foi a reviravolta da narrativa divina que tornou legítimo Jesus ser nosso sumo sacerdote, com total justiça por toda a eternidade. Agora considere a antiga lei da redenção. Visualize essa cena. Uma mãe viúva orienta sua jovem nora, também viúva, a se esgueirar durante a noite até a eira, onde um homem rico está dormindo, e deitar-se aos pés dele. Isso soa como um péssimo conselho, certo? Uma orientação que poderia terminar em desastre, humilhação ou coisa ainda pior. Mas essa ação, aparentemente imprudente e arriscada, na verdade representa uma das ilustrações mais poderosas de redenção em toda a Bíblia. E a complexidade se aprofunda. Essa jovem vem de Moabe. Por que isso importa? Porque as leis de Israel eram severas com seu povo. Está escrito em Deuteronômio, com clareza: nenhum amonita ou moabita pode entrar na Assembleia do Senhor, nem mesmo até a 10ª geração. Então, como uma mulher de um povo excluído acaba se casando com um herói israelita e se torna bisavó do poderoso rei Davi? Isso nos leva à história de Ruth, uma jovem viúva, estrangeira, vinda de um povo considerado inimigo. Ela chega a um território desconhecido com sua sogra, Noemi, que também perdeu tudo. Eles não possuem dinheiro, posição social, nem perspectivas para o futuro. Naquela sociedade, viver como viúva sem filhos significava ser condenada à pobreza e à invisibilidade. Sua única chance de não passar fome exige que Ruth vá aos campos agrícolas colher os talos deixados para trás pelos ceifeiros. Uma tarefa humilde, reservada aos extremamente pobres. Uma tarde, por orientação divina, ela chega às terras de um homem virtuoso e próspero chamado Boaz. Para sua surpresa, ele demonstra uma generosidade extraordinária. Ele a protege de perigos, garante que tenha água para beber e alimento em abundância. A história avança e tudo parece caminhar para um final feliz. Mas então, Noemi dá a Ruth uma orientação que soa estranha e arriscada. Viaje à noite até o local onde os grãos são processados, onde Boaz estará dormindo. Descubra os pés dele e deite-se ali. Por quê? Por que se arriscar a algo que poderia ser interpretado da pior forma possível?
Isso não se parece com uma narrativa romântica tradicional. Parece um plano nascido do desespero. Neste ponto, a história deixa de ser um simples romance e se transforma em algo muito mais profundo. O que Ruth fez não foi um ato de conquista romântica, foi um pedido legal, uma afirmação cultural forte e significativa. Ao descobrir os pés de Boaz e se colocar sob a borda do manto dele, Ruth comunicou simbolicamente esta mensagem: estou desprotegida, não tenho ninguém para cuidar de mim. Estenda sua proteção sobre mim, restaure meu lugar. Suas palavras confirmam esse significado. Quando Boaz desperta, ela diz: estenda a ponta do seu manto sobre esta serva, pois o Senhor é resgatador. Ela invocou uma das leis mais notáveis de Israel, a do resgatador. Em hebraico, o Goel. E aqui surge o entendimento que traz total clareza. No antigo Israel, se uma família perdesse sua propriedade ou fosse levada à escravidão por dívidas, não era qualquer pessoa que podia intervir para salvá-la. A lei do resgatador exigia duas condições rígidas para quem fosse realizar o resgate. Primeiro, precisava do valor a ser pago. Era necessário ter riqueza suficiente para quitar a dívida. Segundo, e essencial, era preciso ter laço de sangue, ser da mesma família. Um rico generoso poderia ajudar por compaixão, mas não tinha o direito legal de resgatar a herança ou restaurar a linhagem familiar. Somente um irmão, tio ou primo tinha tanto o privilégio quanto a obrigação. Boaz entende o gesto imediatamente. Ele não o vê como algo inapropriado, mas como uma expressão profunda de lealdade familiar, e responde: que o Senhor te abençoe, minha filha. Este ato final de devoção supera o anterior, pois você não correu atrás de homens mais jovens, ricos ou pobres. Boaz reconhece que Ruth não busca desejo pessoal, mas a restauração de sua família desamparada. Mas a tensão continua. Justo quando tudo parece resolvido, Boaz revela um obstáculo. A verdade é que sou um resgatador, mas há um parente mais próximo do que eu. Todo o plano pode desmoronar. No dia seguinte, Boaz vai até a entrada da cidade, onde se formalizavam os acordos legais. Ele chama o outro parente e, diante dos líderes da comunidade, oferece a ele a chance de resgatar a propriedade de Noemi. O homem aceita prontamente, até que Boaz menciona uma cláusula essencial. No dia em que adquirir a propriedade, terá também que tomar Ruth, a moabita, para manter viva a identidade do falecido através de sua herança. Ao ouvir essa condição, o outro parente desiste. Recusa-se a complicar sua própria herança com uma estrangeira. Então, em uma cerimônia pública, ele tira uma sandália e a entrega a Boaz. Esse gesto funcionava como a assinatura diante de testemunhas oficiais, um compromisso público irrevogável. Boaz então resgata a propriedade e toma Ruth como esposa. Agora, pare um instante e reflita: por que as Escrituras dedicam tanta atenção a detalhes legais sobre parentesco e calçados? Que conexão essa prática antiga tem com nossas vidas hoje? Neste ponto, esse romance do Antigo Testamento explode em uma realidade teológica que transforma tudo. Nós, como raça humana, estávamos na mesma posição de Ruth. Éramos forasteiros, sem direito legítimo no reino divino. Carregávamos dívidas de nossos erros, espiritualmente falidos e sem saída. Precisávamos desesperadamente de um Redentor. Do reino celestial, o Todo-Poderoso tinha capacidade e recursos para quitar nossa dívida. Ele é dono de tudo que existe. Mas havia uma complicação legal no Tribunal Universal. O Todo-Poderoso não tinha laço de sangue conosco. Ele é espírito. Nós somos seres físicos, com sangue correndo nas veias. Ele não fazia parte da nossa família. Pela lei rigorosa do Goel, o resgatador, um estranho não tinha autoridade para realizar o resgate. Para ser nosso Redentor, ele não poderia continuar sendo apenas um ser celestial ou uma entidade distante do céu.
Ele precisou se transformar em um de nós, precisou tornar-se nosso parente, e foi exatamente isso que Jesus realizou. A carta aos Hebreus expressa isso com uma linguagem impressionante. Já que os filhos participam da existência física e do sangue, ele também participou da mesma forma, para que, ao morrer, destruísse aquele que tinha o poder da morte. Por isso, ele precisou se tornar semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para ser um sumo sacerdote compassivo e digno de confiança nas questões referentes ao Todo-Poderoso, a fim de oferecer expiação pelas faltas do povo. Consegue perceber a imagem agora? O Messias precisava carregar nosso sangue. Isso não foi um enfeite poético, era uma exigência legal do reino celestial. Jesus entrou na existência como um bebê humano, com material genético humano, e derramou sangue humano para que pudesse, de maneira legítima, tornar-se nosso resgatador. Cristo se tornou o nosso Boaz. Ele possuía o pagamento ilimitado necessário para quitar nossa dívida, sua vida perfeita, sem erro algum. E ele se tornou nosso parente. Assumiu a forma humana para ter autoridade legal de concluir os documentos que garantem nossa libertação. E diferente do outro parente da história, Jesus demonstrou disposição para pagar o preço total, sem se importar com as consequências. Ele comprou nossa liberdade, não com metais preciosos como ouro ou prata, mas entregando sua própria vida. A história de Ruth contém uma reviravolta final que fecha o ciclo de maneira perfeita. Ruth, a mulher rejeitada de Moabe, uma estrangeira de um povo hostil, após ser resgatada por Boaz, dá à luz um filho chamado Obed. Obed gera Jessé, e Jessé gera o rei Davi. A forasteira resgatada se transforma na bisavó do mais poderoso monarca de Israel e ancestral direto do Messias, o próprio Jesus. O Todo-Poderoso usou um romance nos campos de cevada para comunicar a mais profunda verdade teológica. O Redentor precisava se tornar um de nós para nos resgatar e nos levar de volta ao nosso verdadeiro lar. Agora considere a serpente de bronze. Nos 10 mandamentos, o Todo-Poderoso proíbe explicitamente a criação de imagens ou objetos de adoração. Mas logo depois, ele mesmo ordena a Moisés que construa uma estátua de metal, e não uma estátua de qualquer coisa, mas de uma serpente, a mesma criatura que enganou Eva no jardim, o símbolo universal do mal. Por que o Todo-Poderoso usaria a imagem de seu adversário para salvar seu próprio povo? A resposta revela um dos mistérios mais profundos e impressionantes do plano de redenção. E tudo começa aqui. Visualize a cena. O povo de Israel vagueia pelo deserto árido. Mais uma vez, estão viajando há anos e sua paciência acabou. Sentem fome, sede e começam a reclamar contra o Todo-Poderoso e contra Moisés. Por que nos tiraste do Egito para morrer neste deserto sem comida nem água? A resposta do Todo-Poderoso é imediata e apavorante. Ele envia serpentes venenosas. As pessoas começam a morrer, atacadas pelas criaturas, e em desespero correm até Moisés em busca de ajuda. Moisés intercede por elas, mas a resposta do Todo-Poderoso parece, no mínimo, confusa. O Todo-Poderoso não elimina as serpentes. Em vez disso, dá a Moisés uma instrução surpreendente. Construa uma serpente de metal e coloque-a sobre uma haste vertical. E aqui, a tensão aumenta drasticamente. Lembre-se do mandamento. O próprio Todo-Poderoso havia declarado: não farás para ti imagem alguma, não te prostrarás diante delas. E mais, uma serpente. Exatamente o símbolo do engano, da queda e da maldição que começou no Éden. Ainda assim, a ordem divina é tão direta quanto revolucionária. Quem for picado e olhar para ela, viverá. Para receber a salvação, os israelitas não precisavam lutar, nem oferecer mais sacrifícios ou prometer conduta impecável.
Havia apenas uma exigência: virar o rosto e olhar para aquela figura de metal. Se olhassem, viviam. Se recusassem olhar, talvez achando absurdo ou sem sentido, morriam. Esse mistério ficou sem explicação no deserto por mais de 10 séculos. Ninguém conseguia compreender plenamente aquela cena. Mas agora chega o ponto de virada, onde tudo se conecta. Avance 14 séculos. A escuridão caiu sobre Jerusalém. Jesus conversa com um fariseu, um mestre da lei chamado Nicodemos. E de forma inesperada, Jesus revela a chave que liga tudo. Ele declara uma verdade que conecta aquele estranho episódio do deserto com sua própria missão. Assim como Moisés levantou a serpente, também o Filho do Homem deve ser levantado. Espere! Jesus, o sacrifício sem mácula, comparando-se à imagem de uma maldição. Exatamente. E aqui cada peça do quebra-cabeça se encaixa de forma impressionante. Aqui está o entendimento. A serpente de metal não era um objeto de adoração. Era uma representação do pecado sendo julgado e vencido. Ao vê-la presa naquela haste vertical, os israelitas enxergavam uma imagem do veneno que os destruía, agora sem poder, neutralizado e exposto publicamente como derrotado. Jesus declarou que ele mesmo se tornaria essa imagem na cruz de madeira, que ele carregaria toda a maldade e culpa sobre si, de forma que, ao olharmos para ele elevado naquela cruz, o Todo-Poderoso não vê mais nossa culpa, mas o pagamento completo que Cristo fez em nosso lugar. Esse episódio peculiar, quase esquecido, da época de Moisés, não foi um caso isolado. Ele serviu como uma prévia, uma silhueta projetada do grande feito que o Todo-Poderoso realizaria depois. Considere essa perspectiva. O acampamento no deserto estava contaminado sob sentença de morte por causa das serpentes. Nós, como raça humana, já nascemos com a contaminação fluindo em nosso corpo. O pecado, uma condição que termina em morte espiritual. A solução deles não foi criar um antídoto próprio, lutar com mais força ou merecer a libertação. A solução permaneceu simples: direcionar o olhar, elevar os olhos com confiança para a provisão que o Todo-Poderoso havia estabelecido, por mais estranha que parecesse. E isso nos leva à pergunta final e mais profunda: por que uma serpente? Porque na cruz de madeira, Jesus se tornou, em uma dimensão espiritual, a personificação da nossa maldição. O apóstolo Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Na cruz de madeira, Jesus não apenas morreu por nós. Ele absorveu toda a contaminação do pecado da humanidade. Ele se tornou a imagem exata do que estava nos destruindo, para que o juízo do Todo-Poderoso caísse sobre ele e não sobre nós. A lição que o Todo-Poderoso escreveu com exatidão ao longo dos séculos nos transmite isso. A salvação nunca foi sobre fazer algo para merecê-la. O israelita contaminado não podia se salvar, por mais que tentasse. O veneno já o havia condenado. Tudo o que ele precisava fazer era olhar e viver. Sua única esperança era parar de olhar para si mesmo, para seu ferimento, e fixar sua atenção com total confiança na cura que o Todo-Poderoso havia erguido sobre a haste vertical. Da mesma forma, não restauramos nossas almas fazendo mais. Só existe uma ação ao nosso alcance. Direcione o olhar, olhe para Cristo, confie nele, tenha fé no que ele fez e, por sua graça, experimente a vida. Agora considere as cidades de refúgio. Você sabia que no Antigo Testamento existe uma lei tão estranha que parece erro de tradução? Uma regra que, à primeira vista, desafia toda a lógica. Imagine este cenário: você comete um homicídio acidental. A lei oferece um abrigo para preservar sua vida, mas com um preço.
Você permanece confinado ali, afastado de sua vida normal, e sua única chance de verdadeira libertação depende de algo impressionante. A morte de alguém sem qualquer ligação com você, que vive muito longe e provavelmente nem sabe que você existe. Mas essa aparente exceção legal não é um erro no sistema. Na verdade, ela revela uma das percepções mais poderosas para entender as boas novas, uma que muitas vezes ignoramos. Visualize a cena por um momento. Você vive no antigo Israel. Teve um conflito, um acidente no trabalho e alguém morreu. A lei é inflexível, olho por olho, vida por vida. E os parentes da pessoa falecida têm o que se chama de vingador de sangue. Um parente próximo com o dever legal de perseguir você e executar a sentença. Mas em sua sabedoria, a lei do Todo-Poderoso ofereceu uma rota de escape. 6 cidades sagradas espalhadas por Israel. Hebron, Siquém, Cádiz, as cidades de refúgio. Sua única esperança era correr mais rápido do que nunca até a cidade mais próxima. Se você cruzasse os portões antes de ser alcançado, a lei o protegeria. Você estaria seguro. Uma vez dentro, apresentava sua situação aos líderes da comunidade. Se eles julgassem que a morte foi acidental, você poderia permanecer ali. Você teria proteção. O Vingador não poderia tocar em você. Mas agora a história toma um rumo desconcertante. Você estava seguro, sim, mas não estava livre. Você se tornava um prisioneiro dentro da sua própria fortaleza. Se colocasse um pé fora dos limites da cidade, o Vingador de sangue poderia legalmente tirar sua vida. E a pergunta se torna inevitável. Por quanto tempo você viveria assim, olhando por cima do ombro, preso numa prisão disfarçada? A lei oferecia uma resposta, a mesma que mencionei no início, e ela soa incrivelmente estranha. Seu exílio terminaria e você poderia voltar para sua casa, sua terra e sua família. Apenas quando o sumo sacerdote daquele período morresse. A congregação libertará o homicida e ele permanecerá na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Pense nisso com atenção. Que lógica isso tem? Qual a ligação entre a morte de um sacerdote inocente na capital e a liberdade de um culpado em outra região? À primeira vista, parece não fazer sentido nenhum. Parece uma regra aleatória, mas não é. Ela representa o núcleo da mensagem. Aqui chega a reviravolta que transforma tudo. A morte do sumo sacerdote não era apenas uma data no calendário. Ela constituía um ato de expiação, uma quitação. Na compreensão bíblica, o sumo sacerdote era o representante supremo do povo diante do Todo-Poderoso. Isso explica por que sua morte tinha um peso tão enorme que, na perspectiva da lei divina, ela resolvia a dívida de sangue causada pelo fugitivo. A morte de alguém com valor incalculável libertava o culpado. A conta era paga por completo. Isso soa familiar? Agora avance milhares de anos. O cenário já não é Israel, mas o planeta inteiro. E o culpado, conforme as Escrituras, somos todos nós, pois todos pecaram e estão destituídos da glória do Todo-Poderoso. Nosso erro, mesmo que não envolva assassinato literal, nos separou do Todo-Poderoso e nos colocou sob sentença de morte. Existe um vingador justo, a própria lei do Todo-Poderoso, que exige justiça. A pergunta, então, continua sendo a mesma. Para onde podemos fugir? A carta aos Hebreus nos dá a resposta com clareza impressionante. Ela diz: aqueles que têm confiança podem se apegar firmemente à esperança diante de nós que corremos em busca de refúgio. Percebe a ligação? Cristo é nosso refúgio de segurança. Fugimos para Ele em busca de vida e nele encontramos proteção real. A justiça do Todo-Poderoso já não pode nos condenar, mas a revelação não para aí. Lembre-se daquela regra peculiar sobre o sumo sacerdote? Hebreus nos informa que Jesus não é apenas nosso refúgio. Ele é também nosso sumo sacerdote eterno.
E aqui todas as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. O homicida na cidade de refúgio só era libertado quando o sumo sacerdote morria. E nós, os fugitivos em Cristo, quando recebemos libertação completa da culpa, da condenação e autorização para voltar ao lar, ao Pai, exatamente quando o nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo morreu na cruz de madeira. Jesus cumpre ambas as funções com perfeição. Ele é a cidade refúgio onde nos escondemos e é o sumo sacerdote cuja morte quita nossa dívida eternamente. Aquela regra estranha no livro de Números não foi um erro. Ela era uma silhueta, uma profecia silenciosa projetada ao longo dos séculos, aguardando seu significado e cumprimento total na cruz do Calvário. Agora considere a porta da Arca de Noé. Escondido nas instruções para a construção da arca está um código secreto. Uma única palavra hebraica a transforma em uma profecia impressionante sobre Cristo. A história é conhecida. Noé constrói a arca, os animais entram e sua família é salva. Mas há um detalhe crucial: Noé não sela a entrada. Gênesis afirma algo que provoca arrepio. E o Senhor o fechou dentro. O próprio Todo-Poderoso selou a entrada. Por que isso importa tanto? Porque a segurança de Noé não dependia da sua própria habilidade de fechar aquela enorme porta, mas da garantia soberana do Todo-Poderoso. E como você sabe, nas Escrituras, nada é por acaso. Aqui, uma anotação aparentemente técnica conecta Gênesis diretamente à cruz de madeira. O segredo está no material de revestimento. O Todo-Poderoso ordenou que Noé cobrisse a arca por dentro e por fora com uma substância escura e pegajosa, parecida com betume, para torná-la resistente à água e proteger a madeira contra o dilúvio. À primeira vista, parece uma instrução simples de construção, mas aqui está o ponto-chave. A palavra hebraica usada para esse revestimento é kofer, e esta é a única vez em toda a Escritura que kofer é traduzida como revestimento ou betume. Em todos os outros lugares do Antigo Testamento, kofer é traduzida como expiação, resgate ou pagamento por uma vida. Expiação é, na essência, o ato de cobrir ou quitar uma dívida causada pelo erro, para restaurar nosso relacionamento com o Todo-Poderoso. De fato, compartilha a mesma raiz de Kippur, como em Yom Kippur, o sagrado dia da expiação. Pausa. Deixe isso penetrar no seu entendimento. O que impediu as águas do juízo de entrarem na arca, a barreira que manteve a morte fora, foi literalmente expiação. A arca não foi apenas revestida com selante, ela foi coberta por um resgate, selada por um pagamento para que os que estavam dentro pudessem viver. Você vê a conexão? De repente, a história da Arca de Noé deixa de ser apenas um conto infantil sobre animais. Ela se transforma num mapa impressionantemente preciso do plano de resgate do Todo-Poderoso. E isso não é apenas um jogo inteligente de palavras. Séculos depois, o apóstolo Pedro confirma essa verdade com uma revelação teológica que conecta tudo. Ele escreve que nos dias de Noé, poucas pessoas, 8 ao todo, foram salvas através da água. E essa água simboliza o batismo, que agora também salva vocês. Espere, Pedro realmente está dizendo que o dilúvio, um ato devastador de juízo, é na verdade uma figura da nossa salvação? Exatamente. E aqui a história explode em uma dimensão totalmente nova de significado. A arca não era apenas um barco, era uma silhueta, uma prévia profética de algo infinitamente maior. Visualize desta maneira: o juízo do Todo-Poderoso cai sobre o mundo com fúria total. As águas, a tempestade, as ondas, tudo atinge a arca. A arca absorve o castigo. Mas os que estão dentro permanecem secos, seguros e protegidos.
A arca absorveu a ira divina para proteger os que estavam dentro. Da mesma forma, na cruz de madeira, Jesus se tornou a nossa arca. Ele absorveu todo o dilúvio do julgamento do Todo-Poderoso contra o nosso pecado. Foi golpeado pelas ondas da morte e da ira, para que nós, ao estarmos nele, pudéssemos atravessar a tempestade sem sofrer destruição. E isso nos leva de volta a outro detalhe. Porque a arca tinha apenas uma única entrada? Porque séculos depois, o próprio Jesus pronunciaria palavras que ecoam com poder ao longo da história. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Lembre-se, foi o Todo-Poderoso quem selou aquela única entrada, protegendo os que estavam dentro. E assim como a arca não tinha leme nem velas, obrigando Noé a confiar inteiramente que o Todo-Poderoso a conduziria até um porto seguro, nossa salvação não depende da nossa capacidade de navegar ou de nosso próprio rumo. Depende exclusivamente de quem embarcamos. Mas as Escrituras estão repletas de passagens com significados mais profundos que muitos nunca descobrem. Textos que ganham um novo sentido quando são compreendidos de verdade. Selecione o vídeo que aparece na tela sobre as 11 passagens mais estranhas da Escritura. Nele, revelamos histórias que a maioria ignora. Narrativas com significados incríveis. Clique no botão na sua tela. Você não vai querer perder isso.